Meus irmãos, bom dia. A gente vai começar um pouquinho antes até do nosso tempinho aí de tolerância, porque o nosso conteúdo, ele nem acaba nem fica pouco, né? Esse é um tema muito amplo. Última doutrina da nossa matéria de doutrinas básicas, escatologia, tem muito material e já é oficialmente a parte que a gente está colocando mais tempo, mais aulas para terminar. Então, vamos logo orando para seguirmos o nosso tempo nesta manhã. Deus querido, muito obrigado por estarmos aqui, podermos nos reunir ao redor da Tua Palavra e aprender mais de Ti. Continua conosco, ó Deus, abençoando, abrindo nosso entendimento para aquilo que temos diante de nós da Tua Palavra. Abençoa aqueles irmãos que estão impedidos de estar aqui, guardando a cada um deles. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Rapidamente a nossa definição. Escatologia, estudo sobre os eventos e personagens dos últimos dias da humanidade, antes da eternidade, o fim do mundo, a tribulação, o milênio, o julgamento dos homens, a volta de Cristo. Scatos significa último, últimas coisas, e logos, assunto, palavra, estudo, juntos eles formam escatologia, certo? Dentre as doutrinas bíblicas, a escatologia é aquela que se ocupa em sistematizar o ensino bíblico acerca dos eventos do porvir. Trata-se do final da história da criação de Deus, da igreja e da humanidade, esboçada na revelação divina. Onde nós estamos, irmãos, no nosso estudo? Nós estamos terminando aquela parte de Mateus 24 e 25 que é apelidado de Pequeno Apocalipse. A gente vai mencionar isso agora. Então, antes de mais nada, irmãos, vamos ler esse último trecho que nos falta, Mateus 25, 31 a 46. Nós já vimos no capítulo 25 a parábola das 10 virgens, nós já vimos a parábola dos talentos também, e agora nós estamos no trecho chamado o julgamento das nações. Ok? Mateus 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber, fui estrangeiro, e vocês me acolheram, necessitei de roupas, e vocês me vestiram, estive enfermo, e vocês cuidaram de mim, estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te visitamos enfermo ou preso, e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, não me deram de beber. Fui estrangeiro, vocês não me acolheram, necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a algum desses meus mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Muito bem, meus irmãos. Tendo tratado em quase todo o contexto com o destino de Israel, e especialmente do remanescente fiel dentro de Israel, na última sessão do capítulo 25 e do Pequeno Apocalipse, Jesus expande para o resto da humanidade seu destino pós-tribulação. Antes de nós continuarmos, irmãos, esse, de novo, é um texto que, por causa da falta de compreensão do seu contexto, ele é frequentemente tirado
do seu significado original. Claro, existe um significado secundário, como a gente já falou a respeito das duas parábolas anteriores, mas eu fico muito triste quando alguém pega um texto bíblico e usa como pretexto. Por exemplo, quando alguém pega Malaquias capítulo 3 e chama o irmão de ladrão porque ele não é dizimista. Veja bem, nós já aprendemos sobre dízimo na nossa igreja, já entendemos a mecânica de como funciona, mas você não pode pegar Malaquias capítulo 3, e se você tiver alguma dúvida sobre isso, a nossa exposição de Malaquias inteira está no canal, você pode assisti-la toda ou ir direto até o capítulo 3. Lá nós explicamos que você está ali num contexto da lei, você não pode simplesmente transpor, pular e cair de cabeça em cima da igreja. Da mesma forma, quando alguém pega lá, por exemplo, um texto lá de Levítico e diz que o irmão está em pecado porque tem tatuagem. Ressalva, não sou contra nem a favor, muito pelo contrário, não estou brincando. Faça se quiser, desde que seja uma coisa decente ou não faça. O que eu não posso é pegar um texto bíblico que não tem absolutamente nada a ver com tatuagem e querer aplicar à vida de alguém, entende? Para esclarecer, o texto de Levítico está falando sobre fazer marcas nos corpos, proibindo, porque as culturas, as religiões de Canaã faziam isso como culto aos mortos. Então, para que o povo de Israel se diferenciasse do povo de Canaã, eles não podiam fazer a mesma coisa. Grande parte da lei, meus irmãos, é uma lei de diferenciação de Israel para com as outras nações. Você não pode pular 3, 4 mil anos e aplicar a nós como se fosse qualquer coisa. Isso dito, o que o pessoal faz com esse texto? Certo? Transforma a igreja em ONG. Pior do que dizer assim, meu irmão, você precisa ajudar o próximo, é dizer, olha aqui, se a igreja não for uma agente social, nós estamos em pecado. Me mostre um versículozinho nas cartas de Paulo, Pedro, João, Tiago, onde você vai subsidiar isso, onde você vai sustentar isso. Eu já falei, meus irmãos, 1 milhão de vezes nesta igreja. O cristão, sim, ele deve ser um ser humano compadecido com o sofrimento alheio, sempre, certo? Quer seja, por exemplo, aqui tem um estrangeiro, com um imigrante, aquele que realmente merece ajuda, que está trabalhando, que está tentando se levantar depois de ter mudado de país, não o encostado que quer viver ajudado pelos outros. Você deve visitar o enfermo. Isso aí, meus irmãos, deveria ser ponto pacífico. O que a gente não pode, olha só, como geralmente, irmãos, a maioria dos cristãos fazem, a nossa igreja deveria fazer alguma coisa. Significa o quê? Qualquer um menos eu. Cria um departamento aí de ação social. Eu vou dar até algum dinheiro. Aí vocês fazem e eu digo, nossa igreja é uma bênção, né? Mas eu não fiz nada. Eu não dei um centavo às vezes, eu não dei nem um pé de meia, quanto mais o par, para ajudar. Igreja não é ONG. A igreja pode, meus irmãos, ter uma obra social. Por exemplo, abrir uma casa de ajuda a toxicômanos. Sim, desde que isto não atrapalhe aquilo que biblicamente é a missão da igreja. Então, esse texto não é sobre ação social, certo? Então vamos caminhar nele. Segundo parágrafo aí, quando o Senhor retornar em sua glória, como diz o texto, ele julgará não apenas a nação de Israel, como na parábola das 10 virgens, certo? E na parábola dos talentos, tá? Os textos, mas também os gentios, ou seja, os não-judeus. Este não é o mesmo que o julgamento do trono branco, que envolve apenas os ímpios e que segue o milênio. Isso aí daria 1000 anos. Okay? O julgamento dos gentios ocorrerá 1000 anos antes para determinar quem entrará e quem não entrará no reino. Então, nós estamos às portas do milênio. A tribulação acabou. 7 anos já se foram, os piores da história da humanidade, literalmente bilhões de pessoas morreram. A gente vai ver isso, eu espero, na sequência quando entrarmos em Apocalipse. Então o mundo, meus irmãos, está em frangalhos, mas tem uma tacada final. Lembra que nós estamos falando na exposição de Isaías? Capítulo 24, a gente vai lembrar daqui a pouquinho. Toda a expressão do mal, do pecado, da impiedade não entra no reino. Só salvos entram no milênio. E, obviamente, o Senhor já julgou os seus, Israel, as parábolas anteriores. Então as virgens prudentes vão herdar o reino. As virgens tolas ficam para trás, certo?
Então, agora tem que fazer com os não-judeus. E vamos ver os critérios que o Senhor vai usar para que isso aconteça. Seguindo aí. A expressão, né? As nações, em grego, ta etne, deve ser traduzida como os gentios. Essas são todas as pessoas, além dos judeus, que viveram o período da tribulação. E aí tem um texto para nós lembrarmos e confirmarmos isso daí, Joel 3. Eles serão julgados individualmente, não como grupos nacionais. Eles são descritos como uma mistura de ovelhas e bodes. Eu botei cabras. Que o Senhor separará. Depois eu corrijo na coisa, mas é bode. Ovelhas e bodes, ok? É aquela coisa, você está lendo uma coisa em outra língua, e quando traduz o tico e o teco cola o relé e acaba trazendo errado. Muito bem. O rei em seu trono, versículo 31, estenderá um convite àqueles à sua direita, as ovelhas, para entrar no reino que Deus havia preparado desde a criação do mundo. A base da sua entrada é vista em suas ações, pois eles forneceram comida, bebida, roupas e cuidados para o rei, certo? É isso que é interessante, a fraseologia que o Senhor usa aqui. Vocês fizeram a mim, vocês me vestiram, vocês me visitaram. Não é assim que está no texto? Acabamos de ler. A declaração do rei levará as ovelhas a responder que não se lembram de terem ministrado diretamente ao rei. Quando é que lhe vimos com sede, demos de beber? Quando é que lhe vimos com fome? É o que diz o texto. O rei responderá que, quando eles realizaram esses serviços, algum dos meus menores irmãos a mim o fizeram. Versículo 40. Em outras palavras, é literalmente possível fazer tais atos diretamente para o rei, para Jesus. Isto é, Jesus. Então, ele se refere aos atos feitos aos seus irmãos, como feitos a ele mesmo. Então, nesse contexto, meus irmãos, nós estamos vendo que toda a ação de ajuda que é dada, né, aplicação secundária aqui, na prática é dada ao Senhor. Tem um ditado popular que, na verdade, vem de Provérbios, adaptado, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus. O ditado é um pouquinho meio fraquinho perto do texto bíblico, mas essa verdade está lá. O Senhor olha tudo aquilo que é feito de bem para o próximo como feito a Ele mesmo. Seguindo aí. Como Israel está no centro deste contexto, os judeus são esses menores irmãos do rei. Tanto o contexto, irmãos, como o fato de eles serem da mesma etnia, não se esqueça, o seu Salvador é um jovem judeu, ok? Então eles são da mesma etnia e Israel está no centro da narrativa da tribulação. A expressão deve se referir a um terceiro grupo que não seja nem as ovelhas e nem os bodes. O único grupo possível seria os judeus, irmãos físicos do Senhor. Em vista da angústia no período da tribulação, é claro que qualquer judeu crente, ou seja, aquele que vai se rebelar e rejeitar o anticristo, terá dificuldade para sobreviver. As forças do ditador mundial farão todo o possível para exterminar todos os judeus. O gentio, que se importa em ajudar um judeu na tribulação, colocando-se inclusive em risco, preencherá esses critérios mencionados por Jesus aqui. Por que não apenas os judeus, irmãos, mas todos que se opuserem ao anticristo terão dificuldade na tribulação, além da perseguição? Alguém pode lembrar de alguma coisa? Quem foi ao supermercado ontem? Talvez até hoje. Alguém foi ao supermercado ontem? Hoje de manhã para comprar um pãozinho? Certo? O que diz que vai acontecer, irmãos, durante aqueles dias? Como é que vai ficar a questão do comércio? Qual é a regra número 1 para você comprar alguma coisa? Você tem que ter a marca da besta. Certo? Pensa. Não conjecture. A marca da besta é tal coisa. Não seja esta pessoa. O texto não diz. Não diz se vai ser um sinal visível, se vai ser uma identificação. O pessoal apavora com o negócio de chip. Apavora quando você compra um chip da Claro, da TIM, não tem conexão. Só inventa cada coisa, meus irmãos. Quando você vê o evangelho fazendo isso, você se afasta assim, estrategicamente, para não ser identificado com esse tipo de pessoa que vê profecia, entre aspas, em tudo. Certo?
Para você ver como eu levo isso a sério, irmãos, tem uma empresa na Europa que propôs aos seus funcionários colocar um chip, RIF, é um chip desse tamanho, parece um grãozinho de arroz, que você chegou na empresa, não tem identificação, não tem nada, não tem cartão, acabou. Está adorando o anticristo. Não, não está. É só um chip de identificação. O mesmo pavor teve, né, irmão, na década de 80 com código de barra. Um monte de evangélico tapado dizendo que era a marca da besta, código de barra. Não, não está. Amanhã, irmão, se tiver um chip para botar todas as minhas informações, meu histórico médico, a pessoa se chegar, o senhor é alérgico a dipirona? Não sei. Aí vai ver o cara com 40 anos. É minha mãe que sabia dessas coisas. Ele não sabe se é alérgico. Mas tá no chip. Tem um histórico. Tem problema nenhum. Pastor, mas e se no futuro, antes que de fato usar um chip, você vai estar aqui, criatura? Qual é a tua preocupação? É impressionante, moço, como é que o evangélico... Ontem eu conversei com um casal que tive que bater, meu Deus. Era tanta coisa. E eu tentando fazer cara de paisagem. Estava dando até já urticária, sabe? A pele estava empolando. É porque o povo vive de folclore evangélico, não vive de Bíblia. E aí começa a acreditar um monte de besteira criada, inventada e tal. Mas quando ela falou 3 vezes que o diabo, eu falei, minha irmã, o diabo é horrível. Não é diabo não, é falta de vergonha na cara mesmo. A mania de evangelho botar tudo que acontece de ruim, camarada adulterou, roubou, atropelou, fez isso aqui, não é porque o diabo se levantou contra ele. Não, ele que é pecador. Precisa se responsabilizar pelos seus pecados. O diabo só facilita, potencializa, tenta ajudar, mas é o camarada que se enterra mesmo no pecado. Assim, meus irmãos, voltando à vaca fria, nesse tempo vai haver grande perseguição, porque eles não vão aceitar a marca da besta e não vão poder comercializar. É claro que, uma vez numa aula de escatologia, falou assim, no Brasil não vai ter esse problema, porque o brasileiro é virado, ele faz logo mercado livre, clandestino, mercado negro aí, e vai começar a vender as coisas fora sem nota fiscal. Eu falei, errado não está. A gente já faz isso fora da tribulação, imagine na tribulação, né? Vai rolar solto. Mas vai precisar de ajuda para conseguir mercadorias e tudo mais. Né? Na minha cidade é mole. Roubo de carga de caminhão, meu amigo, no Rio de Janeiro. Quando o camarada chega com aquele negócio que custa R$300, ele vem e fala assim, olha aí, patrão, só para você, R$50. Aí tu já sabe que caiu do caminhão, né? Bem, esse julgamento segue a máxima de Jesus. Qual máxima? Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Não é que está lá em Mateus 7,20? Presta atenção nisso, irmãos. Jesus não disse, os seus frutos os justificarão. Diz que os seus frutos os reconhecerão. Então vamos lá. Ninguém é salvo pelas suas obras, mas elas comprovam a salvação. E para nos lembrar, Efésios capítulo 2, 8 e 10. O 9, 8 e o 9, irmãos, a gente tem de quase salteado, não é? Pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras para ninguém se glorie. Num só respirar eu falo tudinho, mas tem o versículo 10. E o que o versículo 10 traz? Que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Repare a sequência. Salvação pela graça mediante a fé para realizar as boas obras. É isso que nós estamos tratando aqui. Assim, suas obras não o salvarão, mas suas obras revelarão que ele é redimido, isto é, que é uma ovelha ou um justo. Usar esta passagem fora de sua intenção é manipular o texto para o seu próprio propósito. E, infelizmente, muita gente faz isso. Irmãos, eu queria estar inventando essas coisas, eu prometo a vocês que se uma coisa serve e está salva há tanto tempo, além de quanta coisa boa você tem para testemunhar, quanta coisa triste você teve que presenciar. Aí estava lá e o camarada dizendo, olha, esse texto aqui é muito sério. Você que não ajuda o seu próximo, olha, você está pensando que é ovelha e você talvez seja bode. Eu olhei para um lado, o pessoal cabisbaixo, um dizendo amém. Eu falei, não amém. Não. Não é isso que o texto está dizendo. E também não é sobre nós que o texto está dizendo.
Ponto aqui, meus irmãos, é que, é claro, para qualquer salvo, o nosso testemunho, a nossa vida de santidade comprova a nossa salvação. Mas não é transformar-se em justiceiro social que vai comprovar a sua salvação, que é o que o camarada estava basicamente defendendo, né? Não é de se admirar o espectro político que ele defende. Deixa para lá, porque para bom entendedor pinga é parágrafo. Então, para ele, a igreja tem que ser essa força social, caso contrário, nem cristão é. Bem, isso é o que Jesus vai falar para as ovelhas à sua direita, né? Direita de vocês aí, pronto. Mas na verdade seria aqui de Jesus, né? Tá virado pro pessoal, à direita dele. E o pessoal do outro lado? Agora eu traduzi certo, os bodes. Para os bodes à sua esquerda, o rei pronunciará julgamento, dizendo: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A base do julgamento dele será a sua falha em estender misericórdia, socorro e abrigo ao remanescente dos crentes judeus durante a tribulação, evidenciando sua impiedade. Então, se as obras evidenciam a nossa santidade, a falta delas evidenciam a impiedade. É a mesma lógica que ele está aplicando aqui. Certamente eles simpatizarão com o ditador mundial, o anticristo, e o apoiarão. Eles serão removidos da terra e lançados no fogo eterno e o castigo eterno, versos 41 e 46. Isso confirma a remoção ilustrada no dilúvio que vimos semana passada, no capítulo 24. E a purificação profetizada em Isaías, por exemplo, capítulo 24 de Isaías, que a gente viu há muitos meses atrás. Você vê, meus irmãos, como a Bíblia vai toda encaixando uma coisa com a outra? Então, não tem novidade. Ao final da tribulação, a terra será, um bom termo, é expurgada de toda a manifestação do mal. Isso significa todos os sistemas malignos que possam existir, mas também as pessoas que estão por trás desses sistemas malignos, particularmente aquelas que não se renderem a Cristo como Senhor e Salvador. Ok? Com toda a maldade removida nos vários julgamentos no segundo advento, o reino começará na terra, com apenas indivíduos salvos em corpos físicos, constituindo o reino terrestre como súditos do rei, santos glorificados dos tempos do Antigo Testamento, e a igreja, a noiva de Cristo, também estarão presentes para compartilhar o reinado do Rei dos Reis. Então, essa é uma parte, meus irmãos, que os amilenistas e pós-milenistas, ou seja, aqueles que não creem num milênio literal, zombam. Por quê? Eu acho triste essa zombaria, porque eu acho que ela é incrédula. Por que eles zombam? Por aquilo que eu acabei de dizer. Então, nós estamos vivos na tribulação, nós, eu digo hipoteticamente, né, figurativamente. Passando pela tribulação, vamos entrar no reino. A gente é de carne e osso, certo? A gente continua com todas as funções humanas, inclusive vamos casar e ter filhos. É esse povo de carne e osso, irmãos, que vai povoar o milênio. Lembra? A terra, meus irmãos, vai estar devastada. Vai sobrar aí 1,5 bilhão, e olhe lá, que é pouquíssimo para um planeta do nosso tamanho. Então a terra vai ser povoada novamente por esse pessoal que sobreviveu à tribulação. Estamos juntos? Nós fomos arrebatados 7 anos antes, a igreja. E nós já vimos várias vezes, já falei, aprenda a andar de cavalo, a gente volta com Cristo no retorno glorioso. E ele volta para reinar. E não é literalmente aquilo que Paulo disse, e se com ele sofremos, com ele também reinaremos. Literalmente Paulo fala isso. E nós vamos reinar durante o milênio. Nós, irmãos, seremos parte da força administrativa, governamental do mundo. Eu já falei, eu quero só Aruba, coisinha assim básica, um aliazinho, tá suficiente. Na verdade, pode me dar até Cuba, porque Cuba, nas mãos certas, vira um paraíso. A mão de comunista vira o que é, né? Mas a mão de gente certa. Ponto aqui, meus irmãos, que vamos estar ligados ao governo central, no reino, e o mundo tem que ser administrado, o mundo tem que ser cuidado, certo? E quem mais? Lembra do finalzinho do livro de Daniel? Daniel pergunta sobre a realização daqueles sinais, daquelas profecias e tal, e aí ele ouve o seguinte: Daniel, calma, você vai morrer, vai seguir o caminho da humanidade, mas nos últimos dias você vai se levantar para receber a sua herança. Isso se refere, irmãos, às promessas feitas ao povo de Israel durante todo o Antigo Testamento e que se cumprem agora no reino.
desculpe, no reino milenar, eles ressuscitam para experimentar isso, ok? Então, quando as pessoas dizem, você crê numa coisa muito fantástica, eu digo, não, eu creio num Deus fantástico. Eu vou lhe dar um exemplo bíblico onde seres naturais conviveram com seres sobrenaturais, ou espirituais, se você preferir. Jesus, Pedro, Tiago, João, vivos, de carne e osso, humanos, certo? Mortais, no Monte da Transfiguração, com Elias e com Moisés. E aí? Porque se esse pessoal começa a duvidar de toda manifestação de quem já está na glória aqui, ou é do campo do reino celestial aqui, ele tem que duvidar dos anjos que foram tirar Ló de Sodoma e Gomorra. E se você lembra bem, esses anjos estavam acompanhados de um terceiro que recebeu adoração, recebeu reverência, foi chamado de Senhor. Era uma manifestação divina ali, com quem Abraão negocia. Se tiver só 10 justos, se tiver só 9 justos, lembra? Ele não era uma aparição, ele era um ser de carne e osso, só que é um ser celestial, no caso o nosso Deus. Então nós temos vários exemplos, irmãos, de manifestações do mundo sobrenatural, espiritual, celestial, aqui. A única diferença no milênio é que isso não vai ser por alguns instantes ou horas, vai ser permanente durante 1000 anos, ok? Muito bem. Isso encerra, meus irmãos, o nosso tempo no Pequeno Apocalipse. Alguma pergunta, alguma dúvida que tenha ficado aí nessa última sessão? A gente vai passar agora para outro livro completamente diferente. Não? Então tá bom. Bem, nos próximos domingos, irmãos, não domingo que vem que nós temos uma atividade especial, no dia de comunhão das famílias, nos próximos domingos nós vamos caminhar em Apocalipse. Okay? Não vai dar para fazer um estudo detalhado, uma exposição de Apocalipse, né? 21 capítulos, é coisa demais, a gente vai ficar aqui meses e meses e meses. Então, a gente vai fazer tipo esboço, quais são os assuntos, explicar basicamente o que cada um é e seguir em frente. E, inclusive, explicar o porquê desse esboço, como que você divide o livro de Apocalipse, porque ele não pode ser dividido apenas em uma única lógica, por assunto ou por cronologia, né, de acontecimentos, ela tem mais de uma lógica, ok? Então vamos lá. O esboço escatológico em Apocalipse. Bem, primeira coisa que a gente precisa lembrar, irmãos, a mídia está... A primeira coisa que a gente precisa lembrar, irmãos, é como o próprio livro nos dá o esboço. Apocalipse capítulo 1, versículo 19, nós lemos o seguinte: escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Nós temos as 3 divisões do livro de Apocalipse aí, certo? Então vamos lá. As coisas que ele viu. Quais são as coisas que ele viu? Até aquele momento na revelação de Jesus. É o que está até aquele versículo. Ele vê Jesus andando entre os candelabros e o seu cabelo é branco e os olhos de chama, etc. A voz de muitas águas. Essas são as coisas que ele viu. São aqueles poucos versículos até o versículo 19, certo? Aí ele vai para a segunda parte, as coisas presentes. As coisas presentes são as 7 cartas às 7 igrejas, nos capítulos 2 e 3, que estariam presentes na era da igreja também, certo? Então, esse é o que estava acontecendo naquele momento, naquele presente de João. Inclusive, quando nós pregamos, irmãos, as 7 cartas de Apocalipse, que também está no nosso canal, não perca, você ouviu que não são uma figura das igrejas ao longo das eras. Tanto que o pessoal que faz isso defende que hoje nós estamos no tempo de Laodiceia. Eu não discuto que a gente está em bastante Laodiceia hoje. Mas, o que eu disse naquela época, irmãos? Sempre, em todas as épocas, nós tivemos igrejas desses 7 tipos. A igreja sofredora, Esmirna, né? E a igreja já está em apostasia, Laodiceia, e assim por diante. Sempre teve. Hoje nós temos igrejas apóstatas e hoje nós temos igrejas sofredoras. Na China, no Oriente Médio, certo? E você tem igrejas, obviamente, que estão bem, mais mundanas do que tudo. Então nós vimos isso, mas aquelas igrejas do capítulo 2 e do capítulo 3, elas de fato existiam.
Aquelas cidades, algumas delas existem até hoje. Você visitando a Turquia, você vai a Éfeso. Você vai a Salônica, que é como é chamada agora, Tessalônica. Não, bem, essa carta não tem aqui, mas eu me refiro às cidades existem, aonde essas igrejas um dia estiveram. Aí nós chegamos, irmãos, à nossa terceira divisão, a maior de Apocalipse, que é, segundo o texto, as coisas que acontecerão. Não são fatos do passado, são fatos futuros, eventos futuros, profeticamente revelados a João e encontrados a partir do capítulo 4. Isso fica ilustrado por 4, de 1 a 2, como uma evidência do marco do arrebatamento. Por quê? Porque 4, 1 a 2, João é chamado para subir como uma ilustração do arrebatamento. Mais precisamente os eventos de 1007 anos, isto é, da tribulação mais um milênio, porque depois é novos céus e nova terra, não tem mais como contar tempo, ok? Como é que a gente subdivide essa terceira maior divisão de Apocalipse, capítulo 4 até o final? Bem, você tem primeiro a maior porção, letra A, que vai ser a tribulação, 4 até o 18, letra B, a segunda vinda de Cristo no capítulo 19, letra C, a segunda parte da primeira ressurreição, Satanás preso por 1000 anos e vem um milênio, capítulo 20, de 1 a 6. E aí você tem a segunda ressurreição, letra D, e o julgamento do trono branco, resto do capítulo 20. E finalmente, letra E, novos céus, o novo céu e nova terra, capítulo 21 e capítulo 22. Isso é basicamente a ilustração, a divisão que você vai ter em Apocalipse. Aí você pode dizer, pastor, mas está bem cronológico para mim. Mas nós vamos ver daqui a pouquinho, irmãos, que enquanto caminha nessa cronologia, João tem visões que param para explicar detalhes, para explicar conceitos, para explicar pessoas, personagens, e não necessariamente essas explicações estão naquele momento cronológico, ok? Daqui a pouco a gente vai ver mais sobre isso. Então, irmãos, capítulo 1, versículo 19, nos dá o esboço do livro, como ele deve ser entendido. A seção de Apocalipse 4 a 18 revela detalhadamente os eventos da tribulação, a serem analisados capítulo por capítulo. Esse segmento abrange um total de 1007 anos, incluindo os 7 anos da tribulação e o milênio, com foco na 70ª semana de Daniel, capítulo 9. O estilo do Apocalipse, agora que vem a explicação que é importante, irmãos, não segue a narrativa sequencial. Os eventos estão divididos em dois conjuntos que se alternam. Um cronológico e outro com situações que ocorrem em momentos específicos da tribulação. Não necessariamente na ordem que são narrados. Por exemplo, os selos do capítulo 6 marcam o início da tribulação, enquanto o ministério das duas testemunhas, mencionado no capítulo 11, começa no início da tribulação, sendo os primeiros santos desses 7 anos. Os eventos são classificados, portanto, para ainda simplificar mais, em dois grupos: informação e progressão no tempo, algo que facilita a compreensão. Como é que eu poderia ilustrar isso, irmãos? Vamos supor que eu comece a contar-lhes a história da nossa igreja. Então, a nossa igreja começou com a plantação em 2003, a partir do começo do ano. Alguns irmãos começaram um treinamento para começar essa plantação. E aí, em abril, tivemos nosso primeiro culto. Certo? Olha, já estou em abril, né? Aí eu paro e digo assim, dentre as pessoas que estavam naquele grupo inicial, estava a irmã Marcela. Eu já estou em abril, por que eu voltei para lá? Porque eu parei a narrativa para trazer uma informação esclarecendo o fato dessa história que eu estou contando. É isso que João está fazendo. Ele está seguindo, olha lá, progressão no tempo, coloquei ali embaixo. Selos, trombeta, tarará. Toda hora ele vai parar e vai trazer uma informação que não necessariamente está naquele momento do tempo, que é a segunda parte ali, ou a primeira, desculpe, informação. Ok? Basicamente isso que a gente vai ver nesse texto. Para ficar mais fácil, eu trouxe aqui esse diagrama, está no livro do pastor Edson Naves. Hoje esqueci meu apontador. Então, vamos lá. O que está na vertical, irmãos, é informação. O que está na horizontal é progressão no tempo.
Então vamos lá, o capítulo 4 começa, né, tribulação, capítulo 6, selos, capítulo 7, aí você tem uma parada no capítulo 7, porque você vai ter uma informação fornecida. Aí o texto continua, 8 e 9, para no capítulo 10 de novo, com mais informações, capítulo 11, e aí retoma o capítulo 11, 15 a 19, com a progressão dos fatos com trombetas. Então ele vai fazer isso o tempo todo. E é claro, tem gente que vai usar isso para dizer, o que você está dizendo que está num lugar, não está naquele lugar, mas está no outro lugar, porque não sei quem, obrigado, certo? Mas nós vamos ver, meus irmãos, que os textos mostram informações que impossibilitam de ser de outra maneira. Vamos voltar no negócio das duas testemunhas, eu vou dar um spoiler aqui. As duas testemunhas, embaixo. As duas testemunhas, irmãos, estão aqui, certo? Nessa informação desse tracinho vertical aqui, tá vendo? 11, 1 a 14, tá aqui, ó. Beleza? Só que lá diz que eles trabalham durante 3 anos e meio, as duas testemunhas, certo? E morrem no meio da tribulação. Então, para isso acontecer, eles têm que começar o trabalho deles no começo da tribulação. Senão o tempo não bate. Ora, mas se o começo da tribulação não está aqui, no capítulo 4, por que eles estão aqui? Porque João recebeu a revelação desta maneira. Irmãos, João não está controlando o que está acontecendo. Como é que o nosso livro começa? Revelação de Jesus Cristo, o qual deu a conhecer o seu servo João, não é isso? Então João está vendo e está escrevendo. Inclusive, na idade que ele está, Jesus teve bastante paciência de esperar o velhinho escrever bem devagarinho e tal. Ele não tem controle, ele não é um material como Lucas, que ouviu fulano, ouviu Beltrano, né, e fez uma obra literária debaixo do cuidado do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma. João é só uma testemunha. Viu, escreveu, e aprove ao Senhor revelar isto aqui, e não no começo onde ela acontece. Ok? Então, esse quadro é bastante importante, porque ele vai poder sempre vê-lo, voltar nele se necessário para dar uma olhada. Mais uma informação importante, irmãos. Olha aqui, ó. 1260 dias, a gente vai falar dele hoje, é a mesma coisa que 42 meses. Ok? Mas em Apocalipse, de vez em quando, vai aparecer 1260 dias e de vez em quando vai aparecer 42 meses. E eu vou mencionar uma possibilidade do porquê que isso acontece. Lembrando, irmãos, são meses lunares, meses de 30 dias. Então pode multiplicar se você está na dúvida. Se você quiser multiplicar 42 vezes 30, vai dar 1260 dias. A mesma coisa. Mais uma vez é mencionado de uma forma, outra vez é mencionado de outra. Ok? Muito bem. Então a gente vai ter nosso intervalo agora. Hoje eu vou ser bem caxias, vão ser 5 minutinhos mesmo, tá? 9h45 pontos. Vamos lá? 9h50 a gente volta. E o nosso conteúdo é longo, extenso e é que nem cantiga de grilo, não acaba nunca. Bem, dando sequência aqui em Apocalipse, nós vamos começar, irmãos, no capítulo 6, falando dos 7 selos, ok? Se você quiser acompanhar com a Bíblia aberta, talvez seja uma boa alternativa. Bem, sempre é uma boa alternativa, mas uma vez que não temos uma apostila ou algo assim para se acompanhar, como eu falei, não temos condição de entrar nos detalhes de cada uma dessas informações, senão a gente não acaba nunca. Primeiro selo, irmãos, em Apocalipse capítulo 6, está antecedido do seguinte: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer em voz de trovão: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro punhava um arco, e foi-lhe dado uma coroa, ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Eu dei uma pausa aqui especial nesse primeiro, irmãos, porque ele é confundido geralmente nas explicações como sendo o Senhor Jesus. Esse não é o momento do Senhor Jesus retornar, e não é ele que está aqui. Esse cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Nesse momento, de fato, ele está vencendo e conquistando absolutamente tudo o que ele deseja. E aí vem o segundo selo.
um cavalo vermelho, vai trazer os primeiros momentos de guerra durante a tribulação. Apesar, meus irmãos, da concentração ao redor da pessoa do anticristo durante a tribulação, muitos focos de guerras vão acontecer, alguns bem grandes, a gente vai ver daqui a pouco em outra dessas situações de Apocalipse, mas não vai ser em absoluto um tempo de paz e tranquilidade, certo? Vai ser um tempo de escassez, onde ainda assim as pessoas vão, por causa disso, inclusive, recorrer ainda mais ao governo e ao anticristo em busca de soluções para tudo aquilo que está acontecendo. Terceiro selo, cavalo preto, significa carestia, escassez e fome. A inflação vai ser pior do que no Brasil na década de 70 e 80. Então vai ser aquela situação absurda, onde o dinheiro não vai mais valer, o escambo com certeza vai tomar lugar, né, ao sistema de troca, porque as coisas vão estar caríssimas durante esse período, o que vai provocar com certeza escassez e fome. E a gente, irmãos, não precisa ir tão longe para entender isso. Bastou uma pequena pandemia, perto disso aqui, meus irmãos, foi nada. Onde nós já tivemos escassez de um monte de coisa. No supermercado não tinha isso, não tinha aquilo, simplesmente porque não tinha quem produzisse, quem puder repor as coisas e assim por diante. Então, se um grande produtor de arroz tinha metade do seu povo, né, com Covid, quem ia colher, quem ia ensacar, quem ia produzir? E lá a gente via no supermercado os efeitos disso acontecendo. Agora, pega isso e multiplica por 10, por 20, vai ser um tempo realmente terrível. E finalmente, irmãos, o quarto selo, vou explicar o meu finalmente daqui a pouco, um cavalo amarelo. Literalmente, meus irmãos, esse cavalo é verde. Então, na verdade, é um amarelo esverdeado. Por quê? Porque ele simboliza a morte. Se fosse hoje, esse último cavalo produziria 2 bilhões de cadáveres. Eu digo se fosse hoje, porque eu peguei a população do mundo hoje, 8,2 bilhões de pessoas, e peguei 1/5, não é o que está no seu texto aí? 1/5 de mortos. Então você faz as contas, são 2 bilhões de pessoas. Isso é mais que a população da China, se toda ela morresse. Então, meus irmãos, qual vai ser o cheiro reinante durante a tribulação? Pois é. Eu acho até engraçado, mano, nesses seriados policiais, que o camarada bate, ninguém atende na porta, aí ele entra, não tem ninguém, aí ele vai, quando chega no quarto, já está morto há 5 dias. Meu amigo, você estava sentindo, era lá na esquina. Morreu um gato no meu quintal uns anos atrás, a gente ia até encontrá-lo, porque na época tinha muito mato no meu quintal. Ele estava atrás de um arbusto, já cheio de... deixa para lá. E a gente estava sentindo, toda vez que o vento mudava, aquele cheiro horrível, um gato. Então imagina, meus irmãos, um corpo, imagina 2 bilhões. Esse vai ser o cheiro reinante. Pilhas de corpos sendo queimados, né? As soluções mais variadas. Bem, eu coloquei uma pequena divisão, um 5º selo agora, porque como eu escrevi lá em cima, meus irmãos, os selos estão no agrupamento de 4 e depois no agrupamento de 3. Esse agrupamento de 4 são os 4 cavaleiros do Apocalipse, os famosos, né? A cultura popular usa de tudo quanto é jeito, capa de disco, né? Disco, gente, era aquele negócio que a gente tinha antigamente, desse tamanho, entendeu? É impressionante, pensa que fosse uma coisa besta, uma coisa boba, não. E detalhe, com certeza penso que é uma coisa fictícia, não. Uma coisa real que irá acontecer naquele período. Aí passando para esse segundo grupo, nós temos o 5º selo, que é uma perseguição franca e aberta aos santos da tribulação. Eu tenho uma hipótese, eu tenho uma tese. O anticristo vai usar, meus irmãos, a mesma desculpa esfarrapada de Nero. Nero colocou fogo em Roma. Quem colocou fogo em Roma segundo a fake news? Nós. Aparentemente. Grande pergunta é, para quê? Porque em criminologia você tem uma coisa chamada motivo. Certo? Correto, James? Motivo, meios e oportunidade. Presta atenção. Para que os cristãos iam fazer isso? Não combatia com a mensagem deles, inclusive, eu acho que nem o povo acreditou em Nero. Fake news braba e pegou. Bem, naquele tempo, o anticristo vai ter uma justificativa para perseguir.
como eles sempre fazem. Todo ditador faz. Por que ele está aqui? Qual é a razão da perseguição que existe hoje no Brasil? Qual a palavrinha mágica? Defesa da? Exatamente. Não é uma coisa boa? Quem não quer defender a democracia? Então, naquele tempo, ele vai ter uma desculpa claramente esfarrapada para poder perseguir os santos na tribulação. Por santos, irmão, nós estamos englobando aí gentios e judeus. Isso é todo aquele que continuar adorando essa velha religião, porque o mundo vai se juntar ao redor de ecumenismo. A religião da tribulação é o ecumenismo, certo? Vamos dar as mãos aqui. O Papa atual é perfeito para esse cenário. Não estou dizendo que ele é a besta, ele é uma besta apenas, certo? Mas ele é perfeito, porque, inclusive, teve um arcebispo importante aí, que eu tenho até esse artigo em algum lugar no meu celular, que publicou uma crítica ao Papa, dizendo que todas as religiões levam a Deus. Todos os caminhos, toda a fé, né? E os budistas, nossos irmãos islâmicos. Que história é essa? Alá, irmãos, pode significar Deus em árabe, mas Alá não é o Pai do Senhor Jesus Cristo. De jeito nenhum. Se você ler 5 páginas do Corão, você vê que esse camarada aí não é o Deus da Bíblia, não. É outro, inventado. Apesar deles dizerem que é o mesmo Deus, que chamou Abraão, etc, etc. Entendeu? Então, ponto aqui é que o ecumenismo vai ser uma das grandes armas que o anticristo vai usar com o seu sidekick, com o seu auxiliar, seu Robin, que é o falso profeta. Lembra, você já leu o Apocalipse? Existem 2 bestas, o anticristo e o falso profeta, que juntando com o cramulhão, né, diabo, forma a trindade satânica. Bom, Satanás nem criativo é. Até isso ele copiou. Ele criou sua própria trindade, sua própria tríade durante a tribulação. Bem, 6º selo. Terremotos, eclipses e outros fenômenos. Possivelmente aumento das manifestações demoníacas. Aí eu botei estrelas aí. Por quê, meus irmãos? Nos próximos capítulos, de vez em quando vai aparecer estrela, ou algo parecido assim. E essa estrela vai ter características pessoais, como por exemplo, caiu uma estrela e ela tinha a chave do abismo. Estrela não tem nem mão. Estrela é uma estrela. Então, o primeiro problema, irmãos, é que veja se você está bem com o seu professor de ciências. O que é uma estrela, irmãos? Ela é um sol. O nosso sol é uma estrela. Como é que um sol vai cair dentro da Terra? Então, esse é o primeiro problema. Então, eis aí, meus irmãos, as armas da interpretação literal da Bíblia. Ela é literal quando ela é plausível. Não há sentido de transformar o milênio, 1000 anos, em outra coisa qualquer, porque é plausível o Senhor reinar durante 1000 anos. Agora, estrela não tem como cair aqui. Então, existem 2 possibilidades, e as 2 podem ser aplicáveis a isso aqui. Primeiro, como eu falei, atividades manifestações de atividades demoníacas, certo? Mas também pode-se entender que por estrela está se referindo a meteoritos. Porque quando você vê aquela estrela cadente cortando o céu, ela não é uma estrela. A gente chama de estrela, mas ela é um meteorito que está se consumindo e está deixando um rastro no céu, certo? Bem, aí sim, meteoros, meteoritos, na verdade muda o nome quando entra na atmosfera, mas não é o ponto. Vão cair e vão causar alguma dos danos que estão aqui sendo narrados, ok? Esse é o 6º selo. Aí nós temos uma pausa no final, que é a reação, pavor e reconhecimento da autoridade divina. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Então, João dá essa pausa para registrar a reação dos poderosos, que antes estavam cantando de galo, estavam dizendo: a gente é imune, a gente está do lado do anticristo, nada nos afetará, certo? Só esse pessoal tapado e antiquado nas suas crenças que foi retirado daqui, né, por ocasião do arrebatamento vai acontecer, e eles estão se achando agora
donos da terra. E aí estão vendo que a coisa não é exatamente como eles pensam que vai acontecer. Uma pausa aqui, irmãos, antes de nós continuarmos. A minha convicção pessoal é que todas as manifestações da ira de Deus na tribulação, elas são temporárias, ok? Então, vai acontecer carestia, escassez e fome? Não necessariamente durante os 7 anos, ok? Por que eu penso assim, meus irmãos? Porque se você somar tudo isso, eu acho que o mundo não duraria 6 meses. Tem coisas aqui extremamente terríveis. Então elas vão acontecer durante um tempo, depois eles passam. Aí alguns dos selos, as trombetas, etc., elas vão se intercalar em termos da sua duração, mas não vai ser o tempo todo. Alguns nós temos o prazo, 5 meses, certo? Mas outros não. Mas a minha convicção é que elas vão durar um tempo, produzir o que o Senhor deseja que produzam, vão passar e vão dar vez a outra manifestação da ira do Senhor, ok? Muito bem. Aí, irmãos, olha só, esse é o capítulo, só um minutinho, esse é o capítulo 6, certo? Dá uma olhada na sua Bíblia. Cadê o próximo selo? Não tem, né? Qual é o título que está no capítulo 7 na sua Bíblia? Eu sei que não é inspirado, mas a editora deve ter colocado aí. 144 mil selados. Lembra que eu falei, meus irmãos? Volta, meu filho, por favor, naquele esquema lá, olha lá. Desliguei por causa da bateria. Lembra que eu falei, irmãos? Olha lá. Selos. Parou, vertical. O que vertical significa? Informação. Então ele para a cronologia dos selos para trazer uma informação. Esta informação não está necessariamente depois do 6º selo. É isso que eu estou tentando explicar desde o começo. Não sei se os irmãos captaram a mensagem do amado guru. Pegou a referência? Tu é velho, hein? Vem. Cara, informação, só que nós paramos no 6º selo. Então ele vai trazer essa informação e é importante lembrar, irmãos, o que nós vamos ver agora das 144 mil não acontece nesta altura histórica do cronograma. Aconteceu lá no começo da tribulação. Está vendo só? Então não é... As informações, elas não seguem uma linha cronológica. Pastor, mas por que João fez assim? Lembre-se, não foi João, foi Jesus. Aí nós não discutimos, né? O Senhor decidiu revelar desta maneira, em vez de outra. A gente tem que lembrar, meus irmãos, que a gente está acostumado com literatura ocidental. Vocês já repararam que as nossas exposições aqui na igreja, você vê no último dia da mensagem da exposição, né? O senhor vai terminar o livro hoje. Você acha que vai terminar num grande bang. Aí, o livro acaba. Não tem clímax, porque se não é como o mundo antigo pensava. Terminar num grande bem é coisa nossa, da nossa mídia, da sua série da Netflix, ou sei lá do que você assiste, entendeu? Tem que terminar dessa maneira, naquela grande nota. A nossa música é assim, na verdade, não termina sempre num grande agudo e tal. Se você ouvir música do Ocidente, ela é até esquisita. Aquela coisa repetitiva e tal, porque o pensamento é diferente. E realmente, irmãos, o pensamento oriental do ocidental ele é muito, muito, muito diferente. Acredite-me, eu já estive lá. Você sente literalmente outro planeta. Parece até que o povo indígena é um pouco assim, né? Pronto, olha aí, ó. Aí comprova a tese do Estreito de Bering. Bem, ponto, irmãos, é que a gente tem que entender que não estamos lendo Machado de Assis, ou Carlos Drummond de Andrade, ou Shakespeare. A gente está lendo uma literatura feita por um jovem judeu, falando para outro judeu ancião, cujo público primário é um público oriental. A gente esquece disso. O povo do Oriente Médio é um povo de pensamento oriental, apesar de ser Oriente Médio. Claro, hoje nem tanto, né, por causa da ocidentalização do mundo. Se você vai em Singapura, meu irmão, você pensa que você está em Londres, porque tem mescla, meus irmãos, mas é até esquisito você ver como que a coisa contaminou de tal maneira, né? Porque o mundo ocidental muitas vezes não tem muita coisa boa para contribuir, não. Então entendemos aqui? Então vamos lá para o nosso capítulo 7 agora. Sim, agora sim. Tem um mic por aí? Com quem está o mic? Tá as mãos?
Mas eu vou ter que repetir se não sai na gravação. Fala aí, qual é a pergunta? Já está aí a mão. Nessa questão dos fenômenos aí, dos outros fenômenos, pode colocar os milagres, né, entre aspas, que acontecem porque, não sei se viram, o Papa estava num país da África agora e uma criança muda foi com a mãe próximo dele, ele tocou na criança e disse que a criança começou a falar, né? Certo. Agora, e aí a questão dos milagres, né, vamos dizer assim, entre aspas. Eu entendo o paralelo, só lembrando que isso que aconteceu agora não é esse período. Mas com certeza, irmãos, o anticristo vai, através do falso profeta, realizar muitos feitos sobrenaturais. Inclusive, morrer e voltar à vida. Está mais à frente. A besta é ferida de morte, ele volta à vida. Então, o mundo vai ter razões para idolatrar esse camarada. Já falei lá desde o começo. Ele é charmoso, ele é, né? Ele é o homem que as mulheres querem, ele é o homem que os homens querem ser. Sabe, aquele cara que você quer ser amigo dele, você quer viver à sombra dele. Bem, você não, digo, né? Mas ser humano comum é impactado, é atraído por ele de alguma maneira. Ele vai ser um camarada que vai juntar todas as qualidades, atrás de um grande verniz de boas intenções, mas a gente sabe bem o que está por trás disso. Muito bem. Então, meus irmãos, agora pode seguir para o slide depois do depois? Pastor? No capítulo 7. Oi, diga lá. Só queria saber se o capítulo 6, ele já está relatando a parte da tribulação dos Desde 3 o anos e capítulo meio. 4. Não, ok, mas no capítulo 6 começa a tribulação propriamente dita? Sim, desde o capítulo 4. Ok. Tudo aquilo lá que Não, você... porque são divididas em 2 partes, né? A tribulação. Sim. Aí eu estou querendo saber se já está na segunda metade, é isso? Ok. Parte do capítulo 6. Bem, se você ler 10 comentaristas, você vai ver 10 opiniões diferentes sobre aonde você coloca exatamente a divisão da tribulação. Onde estão os primeiros 3 anos e meio, onde estão os segundos. A única coisa, irmão, seguro que nós temos sobre essa divisão é que no primeiro 3 anos e meio, o anticristo vai fingir ser aliado e amigo de Israel. Na metade, ele quebra esse pacto, ele começa, de fato, a mostrar quem ele é. Ok? Nós sabemos também que as 2 testemunhas, vamos ver daqui a pouquinho, profetizam na primeira metade. Eles morrem e aí segue o resto da tribulação. Esses fatos nós sabemos. Mas aonde dividir exatamente os selos, as trombetas e tudo, aí é mais complicado, bem mais complicado. Alguns querem colocar tudo na segunda parte, dizendo que a primeira parte vai ser uma maravilha, né? E tudo vai dar certo e tal. Pode ser, eu não acho isso impossível. Eu acho até que é bem plausível, mas quem vai tentar fazer da primeira metade um paraíso é o anticristo. Deus não tem compromisso com isso. Por que Deus ia reter a sua mão de ira? Não, pessoal, agora é a vez do anticristo. Respeita a fila. Não. Exato. Os dias vão ser abreviados só os últimos dias, os 3 anos e meio, porque não todos os 7 anos. Então, ao meu ver, vai ser... Agora, tem que lembrar, meus irmãos, cá entre nós, né? Eu sei que a gente vai dizer assim, não, 7 anos passa rápido. É um tempinho. Onde você estava há 7 anos atrás? Quando a gente para pensar, né, um monte de coisa aconteceu. É assim, meus irmãos. Ai, o tempo está correndo, né? Fica preso. O tempo vai passar bem devagarinho. Você dá uma sentençazinha de 7 anos, você não vai... Quando você contar ali, só foram 90 dias, porque, né? Aquela velha história, quando a gente está se divertindo, o tempo voa. Quando a gente não está, o tempo parece que se arrasta. Então, esses 7 anos vão parecer como 70. Tamanha dificuldade e problema que vão acontecer. Bem, vamos lá para os famosos 144 mil, que não são testemunhos de Jeová. Certo? Capítulo 7, versículo 1 a 8. Bem, primeira coisa importante, irmãos, de novo, não dá para ver tudo. A separação deles ocorre no começo da tribulação. Verso 3. Não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testes dos servos do nosso Deus. Olha só, não danifiquem nada até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então, para que as catástrofes dos selos aconteçam, os 144 mil têm que ser escolhidos antes. Entenderam o raciocínio, irmãos?
olha na sua Bíblia, versículo 3. Ele ordena, não danifiquem nada antes que os servos do Senhor sejam selados, sejam escolhidos, que são 144 mil, ok? Então, para que os selos aconteçam, especialmente o selo que fala da destruição da terra, da fauna, da flora, etc., precisa ter esses 144 mil escolhidos primeiro. Tá vendo, irmãos? Não está na ordem cronológica. A escolha deles aqui, aconteceu antes do capítulo anterior, no começo da tribulação. O que mais nós podemos deduzir do nosso texto? O texto deixa claro que se trata de homens e que todos são virgens. Podemos deduzir que se trata de um exército de testemunhas e que são bastante jovens. Ah, pastor, está vendo só? Olha, homem virgem, você tem não. Está vendo que a nossa interpretação está falha? De novo, você está pensando com a mente ocidental. A cultura oriental, mas ela é extremamente tradicionalista ainda. Quando nós fomos lá, e particularmente quando eu fui na escola rabínica, certo? Você vê meninos de 6, 7, 8, 9, 10 anos vestidos de terno, é um terninho preto, camisa branca, sem gravata, com quipá, com as trancinhas, sem vergonha absolutamente nenhuma. Eles podem ir para a escola e tá o amigo dele com roupa da Gap, sei lá o quê, todo, né? Pro moderninho, eles não estão nem aí. As mulheres vestidas com vestidos longos, parece que todo mundo compra no mesmo lugar, são vestidos tudo igual, e os homens tudo com o mesmo terno, que são os ortodoxos, certo? Ah, pastor, mas esses são os ortodoxos, não somente eles. Assistindo um seriado sobre, eu comentei aqui, né, sobre uma casamenteira judia entre judeus, né? Não era a realidade de todas as moças e todos os homens lá, é claro, mas vários falaram. Eu sou uma família muito tradicional e eu estou esperando pelo casamento. 2024, certo? Claro, a gente espera que isso não seja algo tão absurdo dentro de uma comunidade cristã. Mas aí está falando, irmãos, de gente do mundo que vai se converter no início da tribulação. Ok? Pastor, só tirou isso da onde? Do texto. O texto fala claramente que eles são castos. Eles são homens, tá? Bem. Oi? Não entendi. Qual versículo? Vamos ler aqui. Ah, não, perdão, irmãos. É quando eu estou antecipando a informação do quando ele vai aparecer de novo 144 mil. Desculpe. A gente vai ver mais à frente. O 144 mil aparece 2 vezes, irmãos, no nosso texto. Vamos lá. Muita especulação surgiu sobre o porquê da tribo de Dan. Se você vê logo abaixo tem uma lista das tribos de Israel, né? Ser omitida. A razão mais provável é o papel repetitivo de que Dan teve na idolatria de Israel. E está aí, meus irmãos. Juízes 18, 1 Reis 12. Se você acompanhou meus vídeos, daquelas pequenas meditações que eu fazia, né? Eu gravei uma dentro do altar de Dan, aonde o bezerro de ouro foi colocado e a idolatria foi estabelecida em Israel. Dan está lá em cima, tá, irmãos? Pertinho do Hezbollah. É verdade. Certo? Lá em cima. É a primeira, logo depois já é a Jordânia. É Jordânia? Não, Líbano, perdão. Logo em cima já é o Líbano, aonde então, o Hezbollah está. Espero que não destrua as coisas lá históricas que tem. Então nós temos essa cidade, aí você entra e tem lá o lugar onde ficava o bezerro de ouro. Talvez essa seja a razão dela ter sido excluída aqui. Nós não temos uma explicação mais clara. No entanto, vale destacar, Dan é mencionada em Ezequiel 48:2 na distribuição de terras do milênio. Em seu lugar, aqui nessa lista, temos a tribo de Levi, que normalmente é deixada de fora da lista das 12 tribos, visto que tinha um papel sacerdotal em todas as tribos. Eu não sei se você já reparou, mas não são 12 tribos de Israel, são 13, certo? 12 receberam terra. Levi não recebe terra, porque a tribo de Levi estava espalhada em todo Israel, daí vem o termo levitas, porque a eles cabiam cuidar da instrução espiritual de todo Israel. Viu como Deus fez tudo certinho? Eles que bagunçaram o coreto. Eles deviam instruir o povo, manter o povo debaixo da observação da lei, certo? E instruí-los que
eles não podiam fazer sacrifícios lá, Dan está lá em cima, irmãos, há 1h45, mais ou menos, eu acredito, de Jerusalém. Hoje, de carro, com o Waze ou Google Maps. Naquele tempo, eles tinham que, uma vez por ano, descer até Jerusalém para fazer o sacrifício lá. O templo estava em Jerusalém, não podia ser feito lá. Então, os levitas instruíam o povo, mas eles tinham que ir a fazer o sacrifício em Jerusalém, certo? Então, eram 13 tribos. Na nossa lista, Levi é incluído, tá? No versículo 7. Mas Dan não está, ele é retirado. Outra mudança, irmãos. José ser listado aqui. Se você lembra, não existe a tribo de José. Quais são as tribos que entraram no lugar de José? Manassés e Efraim, os filhos de José, certo? Efraim sai e entra o pai. O filho dele é omitido e entra José. Aqui, meus irmãos, o mais provável, eu não tenho como forçar aqui uma explicação que não está no texto, é o reconhecimento do papel de José. Então Manassés é mantido, mas Efraim, o nome sai para dar destaque ao seu pai. O que provavelmente, meus irmãos, não existia a tribo de José, né? São as pessoas de Efraim. Está sendo destacado a pessoa de José. Outra possibilidade que eu não coloquei ali. Lembra, meus irmãos, Efraim era a tribo que fazia fronteira com Judá. Reino do Norte, Israel, Efraim estava aqui, e aí você tem Judá. Lembra, meus irmãos, quantas vezes, está lá em Oséias, quando Deus ia repreender Israel, ele mencionava o quê? Efraim. Porque Efraim estava na sede também da rebeldia contra o Senhor lá. Talvez seja a razão porque ele está ausente também. Ok? Pastor, o senhor está muito com talvez, quem sabe, eu não posso, irmãos, forçar o significado. Esse é o problema quando você interpreta o texto de Apocalipse. Se o texto nos dá um limite de onde a gente pode ir, a gente vai até aquele limite. Porque, meus irmãos, se o texto não é mais claro, se não há como deduzir por outros textos o que de fato está sendo falado, não é para nós falarmos. Quando a Bíblia se cala, nós nos calamos, certo? Aspas para João Calvino. Simples, se a Bíblia fala, a gente repete. Se ela não fala, não há relevância para isso. E aí, como eu falei, meus irmãos, eles serão mencionados novamente no capítulo 14. Ao chegar lá, a gente vai dar mais detalhes das 144 mil testemunhas. Então, em resumo, eles são judeus, homens, virgens, que vão sair pelo mundo, por isso o nome testemunhas, certo? Testemunha do Evangelho. Lembra de Mateus 24, 14? E o Evangelho do Reino será pregado em todo mundo, e então virá o fim. Lembra que nós falamos que, infelizmente, pessoal, alguns, não muitos, mas algumas missões usam erroneamente esse texto para dizer assim, temos que fazer missões, senão Jesus não volta. Não, é verdade, mas não nós. Quem vai cumprir Mateus 24, 14, entre outros, é esse pessoal aqui. Esse pessoal mesmo vai se espalhar no mundo inteiro. Eles e os que se converterem vão conseguir em 7 anos o que nós não conseguimos em 2000. Não levante a mão, não. Você está hoje disposto a largar o seu emprego. Aí você vai se esconder atrás do seu... Não, mas pastor, não sou chamado. Você está disposto a largar seu emprego, seu conforto e ir para um lugar sem saber para onde você vai? Tipo militar. O Petrônio está aqui hoje, não tem ninguém hoje. Mas não é assim. Tipo forças especiais. Eles nem sabiam nem para onde ia, a não ser no último momento de embarcar. Quem está disposto? Muito bonito, né? No papel, romantizar missões. A maioria de nós não está disposto, irmão. A gente vai criar todo tipo de desculpa. Ah, meus filhos são pequenos. Ah, sei lá o quê. Ah, eu tenho que fazer não sei o quê. Ah, eu tenho um joelho ruim. Isso é a minha desculpa. Não posso fazer não sei o quê. Esses camaradas vai ser o ápice do missão dada e missão cumprida. Eles vão largar, meus irmãos, primeiro, conforto de um país moderno como Israel. Lembre-se, está no começo da tribulação. Né? Agora, Paulo não começou a quebrar ainda não. Tá para começar. Vão largar o conforto de um país como Israel. E é confortável, muito. Moderno. Tudo que você quiser tem. Acima, à frente de muitos lugares, praticamente todos os lugares do mundo. Vão largar isso lá e vão se espalhar nos 4 cantos do mundo.
aquelas tribos que a Meva vive tentando e não consegue, pronto, vão ser alcançadas. Aquela ilhota na costa da Índia, viram a reportagem? Todo mundo que tenta ir lá, teve um irmão nosso, Deus abençoe a alma dele, tão bem intencionado, não chegou nem a sair do barco. Eles jogam as lanças, qualquer barco que chega lá, e ele conseguiu passar pela patrulha, a Índia patrulha lá, para impedir que eles sejam perturbados e tal. Eles são completamente isolados. Não se sabe nem exatamente quantos tem por causa da vegetação maciça que tem. Irmãos, não me pergunte como, porque sobrenatural é com Deus, não é comigo. Um desses vai alcançar essa tribo. Por que eu sei disso, meus irmãos? Porque o evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. A Bíblia se cumpre como ela está sendo dita. Então, eu sei que o nosso coração dói quando alguém fala que tem 300 milhões de etnias não alcançadas. Não é não, mas eu sei. Tem tantas mil, eu sei. A gente tem que fazer o nosso trabalho, irmãos. Enquanto estamos aqui, a era da igreja é o nosso trabalho. Mas nós não vamos chegar até o final da tarefa. Já posso anunciar. Não vamos. Vão haver povos não alcançados, Jesus vai voltar. E eles depois, na verdade, eu acredito que dentre os povos não alcançados vão ter mais convertidos do que dentro do mundo civilizado. Já pensou? Lembra da fita do Novas Tribos? Etal, quem assistiu? Aonde, lembra, e diz passagem, um homem de meia idade, com filhos pequenos, e poucas desculpas, Deus usou para fazer aquela revolução na Papua Nova Guiné, um vídeo que eu assisti acho 30 vezes, absolutamente maravilhoso. Aqui também dá uma ideia do que vai acontecer. Os avivamentos que vão irromper em culturas que jamais ouviram o nome Jesus, mas vão ouvir. Quando David Brainerd, que ia ser genro de Jonathan Edwards, mas infelizmente faleceu muito jovem, quando ele tentou alcançar, ou buscou alcançar os índios americanos, os nativos americanos, nós temos um episódio, irmãos, em que eles estavam escondidos, vendo aquele branquelo ali se aquecer no fogo e pensar o que ele vai fazer da vida para alcançar os índios e tal, e David Brainerd é picado por uma cobra, e ele não morre, certo? Bem igual Paulo lá em Atos, na ilha de Malta, ilha de Malta, e os índios veem isso, e essa é uma das portas que Deus usa para que David Brainerd possa entrar em contato com a cultura ali e começar a pregar o evangelho. Pega isso, multiplica por 10, por 20, por 30, é o que vai acontecer durante a tribulação. Grande parte com esse pessoal aí. Mas todo mundo mesmo vai se converter, não vão ser como nós não, que pensa 30 anos trabalhando ao lado de um camarada, se a gente precisa ou não, ou deve ou não incomodá-lo com o evangelho. Eles não vão ser assim não. E aí Mateus 24 vai se cumprir tudinho. Bem, ainda seguindo no mesmo capítulo, vamos ver se a gente chega até o final dele hoje. Existe uma outra observação a partir do versículo 9, que é uma grande multidão vestida de branco. Quem são eles? A informação então agora é sobre a grande multidão que ninguém podia contar. João viu, pode passar. João viu uma multidão de pessoas de toda a terra diante do trono de Deus e do Cordeiro, vestindo vestes brancas e segurando ramos de palmeira, simbolizando o triunfo. Eles, o pessoal do Palmeiras, não tem ideias, isso aqui tem nada a ver com o Palmeiras, tá? Botou Palmeira e triunfo no mesmo texto, o pessoal já viaja. Quando o pessoal é apenas uma pessoa. Eles atribuem a salvação a Deus e ao Cordeiro, enquanto anjos, 24 anciãos e 4 seres viventes se uniam em adoração. Um dos anciãos perguntou sobre a origem da multidão, que João não soube responder. O ancião explicou que eram os que saíram da grande tribulação, martirizados, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa multidão estava protegida por Deus, servindo eternamente e sem sofrer mais. Os dois grupos vistos por João, 144 mil israelitas e a multidão de mártires, não representam a igreja, que já terá sido removida no arrebatamento. O capítulo não avança a narrativa, mas destaca a resposta à pergunta que nós temos lá em 6, versículo 17. O que está em 6,17? Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Quem poderá suportar são aqueles que serão protegidos pelo Senhor, e mesmo martirizados ou não, eles estarão com o Senhor, ok? Embora não siga uma sequência cronológica, descreve uma cena celestial que precede
a segunda vinda de Cristo, mostrando como esses fiéis são abençoados após suas provações. Os 144.000 e os mártires que se recusaram em adorar o anticristo reaparecem em capítulos posteriores. Então, irmãos, o que esse grande texto está dizendo? Nós não são a igreja, como infelizmente muitos afirmam, tá? Porque a igreja terá sido arrebatada antes da matança começar, antes do martírio começar. E essa não é uma figura que está cronologicamente posicionada. Em outras palavras, quando que isso aqui acontece? Nós não sabemos. Afirmar que é no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo ano da tribulação é chute, é adivinhação. Porque não há nada no texto que diga, olha, é desse momento aqui. Pode ser que isso seja algo contínuo. À medida que mártires são mortos, né, eles se juntam a essa multidão e continuam pedindo justiça, como vão fazer outras vezes, que o Senhor faça justiça diante da morte e da perseguição que eles sofreram, ok? Porque o texto nos limita a essa compreensão. Esse é o capítulo 7, irmãos. Alguma colocação, alguma dúvida? Não? Deixa eu fazer um destaque aqui, olha. Isso é duro passar por cima de um texto voando, mas há uma grande multidão que ninguém podia contar, versículo 9, de todas, o quê? Nações, tribos, povos, línguas. Viu só? Hoje nós temos, irmãos, salvos de todas as nações, povos, línguas, etc. Não. Não. Com certeza não. Mas aqui vai ter. Porque vai se cumprir Mateus 24 e o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Então, uma coisa eu posso afirmar, meus irmãos. Pelo menos um daquela ilha na costa da Índia vai se converter. Quem sabe, o irmãozinho que for lá, né, missionário, vai alcançar um. E esses dois vão ser mortos e vão se juntar. Entendeu a lógica? Porque a pessoa não gosta de estranho. Mas eles vão ouvir o Evangelho, pelo menos um vai se converter. Porque o texto diz que vai ter gente de todas as tribos, povos, línguas e nações. Todas as etnias, todas as variações, tem que ter um. Tem que ter um beduíno. Não tem para onde correr. Tem que ter um Yanomami de cada linha e dialeto que possa existir, que vocês ainda nem conhecem. Que é até um consolo, né, meus irmãos? Que nem o tio falou, 17 anos trabalhando, tive o primeiro convertido. Então o consolo, irmãos, é que o Evangelho vence no final. Não se preocupe. Não se preocupe. Não tem outro fim possível. Que está escrito irá se cumprir. O Evangelho vence no final. Vamos voltar então, irmãos, agora para as 7 trombetas. Ou vamos começar as 7 trombetas, perdão. Porque eles ocorrem, irmãos, exatamente com a abertura do 7º selo. Okay? E de novo são divididos em 4 e 3. Então, o 7º selo, que é a manifestação da ira que nós paramos, inaugura agora as 7 trombetas do Apocalipse. Bem, as trombetas são tocadas por 7 anjos que as recebem. A identidade, se eles são especiais, se eles não são, pode clicar. Está aí, nada disso está no texto. Então, pode seguir o próximo slide. Nada disso está no texto, irmão. Nós não temos informação nenhuma, certo? Eu estou dizendo isso porque já vi artigo querendo elaborar páginas e páginas de website sobre a identidade dos 7 irmãos. Isso é um desrespeito com a Escritura. Isso não é hermenêutica, isso é adivinhação maligna. O grande problema, irmãos, inclusive para criar conteúdo de internet, o pessoal do TikTok é mestre nisso. Tem uma menina no TikTok, acho que ela é tão bem intencionada, mas ela fala tanta besteira. Por quê? Porque ela fica se apegando, sabe, a coisas que a Bíblia não fala. Aí, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco sobre os 4 anjos que estão presos perto do rio Eufrates, né? Aí descobriram uma caverna na Mesopotâmia, que vem uns gritos animalescos e tal. Segundo ela, são esses 4 anjos caídos que estão já prontos a sair. Viu? Jesus está às portas. Porque alguém que botou um alto-falante e ficou dando berro numa caverna na Mesopotâmia. Então, cuidado. Isso é besteira, irmãos. Isso não é Bíblia, isso não é teologia, isso não é doutrina. Isso não muda nada. Tudo que nós precisamos para saber sobre a nossa postura diante da iminência da volta de Cristo
já está aqui nas Escrituras. Tem que sair atrás de cumprimento fajuto de profecia. Ok? O que mais nós temos sobre esses eventos? As orações dos santos estão diretamente ligadas aos juízos que serão trazidos pelo tocar das 7 trombetas. Olha aí, versículo 3. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. Ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça de incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Ou seja, as trombetas estão ligadas à intercessão dos santos para que faça-se justiça, particularmente sobre o martírio dos seus irmãos. Ok? Vamos lá, primeira trombeta, o que ela vai trazer? Granizo e fogo causando a destruição de 1/3 da flora. Olha os ecologistas aí, os ecochatos, surtando. Fica abraçando a árvore agora, vai tudo queimar. Nem adianta. Não, tudo não, 1/3 pelo menos. 1/3 da flora vai ser destruída. Para pensar. 1/3 da floresta amazônica. Faz falta? Deu para entender como é que tudo está ligado, irmãos? Começa a destruição e aí o ecossistema, o equilíbrio do planeta vai por ruína, por ralo abaixo. Porque hoje, se você perde 1/3 da floresta amazônica, as chuvas são prejudicadas, os rios são prejudicados, a fauna vai ser prejudicada e assim por diante. Isso vai acontecer só com a primeira trombeta e não acabou. Segunda trombeta, um meteorito, lembra da estrela? A minha interpretação é que seja um meteorito em chamas, destruirá 1/3 da fauna marítima e das embarcações. Então vai ter um cheiro maravilhoso de peixe podre, boiando, baleia, peixe e baleia, viu, irmão? Não falei que baleia é peixe não, por favor. 1/3 de todas as criaturas marítimas vão morrer. Por consequência, porque vai cair no mar, vai causar tsunami, etc., 1/3 das embarcações também. Aí isso afeta o quê? Só o fim de semana do ricaço que tinha iate? Não. Comércio mundial. Extremamente afetado. Eu não tenho números, mas não é difícil você levantar isso na internet. Quantos % do comércio mundial passa pelos mares? É muito mais barato do que avião. Muito. É uma coisa assim absurda, tipo, custa 1/5 se trazer para o navio. Em compensação, demora uma eternidade. Demora um absurdo. Né? Meus pais trouxeram uma caixa grande dos Estados Unidos por navio. Levou meses para chegar aqui. Mas foi um troco, foi barato. Se fosse por avião, tinha que vender um rim. Então, o mundo vai ser extremamente abalado comercialmente, financeiramente. Terceira trombeta. Outro corpo celeste, ou demônio, envenenará agora 1/3 dos rios. Adivinha só de onde vem a maior parte da sua água? Do Rio Branco. E se ele estiver nessa lista? Uma cidade como Boa Vista está roubada. O que vai nos restar vai ser furar, né, poço. Não, nós não. O pessoal que estiver aqui. Ou qualquer outra cidade que depender diretamente de um rio para sobreviver, para ter a sua água, para ter tudo, né? E essa é a situação. 1/3 do rio da bacia ou da rede hidrográfica do mundo será afetada. Eu coloquei, irmãos, aí um corpo celeste ou um demônio, porque, de novo, o texto pode dar tendência a uma ou duas da possibilidade. Fechando esse grupo de 4. Quarta trombeta. Perda de 1/3 da luminosidade dos astros celestes. De novo, irmãos, eu não creio que seja uma coisa permanente. Eu creio que vai ter um tempo de trevas, né? E você pensa assim, tudo bem, a gente liga a luz. Não é tão simples assim. Bom, o mundo vai estar em caos. Sem caos, a gente tem 3 blackouts por mês aqui em Boa Vista, né? Imagina nessa época, onde o suprimento, quer seja de diesel, o que quer que seja, né, para a termoelétrica, vai estar afetado e tudo mais, a produção mundial. Então, com a perda da luminosidade, detalhe, de noite a gente usa energia para iluminar as ruas, etc. Mas de dia não. E aí isso vai afetar a maneira como a própria
o mundo funciona. A saúde, a gente precisa do sol, não produz vitamina D. Então tudo vai estar interligado e vai ser um tempo terrível por causa dessa sequência de acontecimentos. Bem, aí nós temos, irmãos, um pequeno interlúdio no versículo 13. Um aviso sobre as próximas terríveis trombetas e o primeiro intervalo. Enquanto eu olhava, eu vi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Aí o pessoal está assim, está tão ruim que não tem como piorar. Aí essa águia diz, tem sim, calma aí que vem outros 3 piores do que está acontecendo até agora. Então o cenário é tão ruim, meus irmãos, que alguém vai pensar assim, não, daqui acabou, a gente já está no fundo. E não vai estar. Tem muita coisa pior vindo por aí. Talvez esteja perguntando, pastor, e essa águia aí? O que tem? Quem é, o que é? Não sei. O que eu digo, meus irmãos, é o seguinte. Já teve serpente, já teve mula, lá com Balaão. Uma águia de fato falar, eu não tenho problema nenhum. Eu não sirvo esse Deus que fica limitado pelo tradicionalismo de alguém, tradicionalismo doutrinário de alguém. Agora, pode ser uma figura de linguagem e essa águia seja, na verdade, por exemplo, um anjo? Sim. O fato é de que, de alguma forma, o mundo vai ser avisado. Vocês pensavam que estava ruim, ainda nem começou a piorar. Tem mais coisa por aí. Ok? Bem, quinta trombeta. Nós agora estamos no capítulo 9. Começa exatamente assim. O quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Aqui, irmãos, que a gente começa a ter o problema, principal, fica mais grave de chamar a estrela de estrela ou de meteorito ou o que quer que seja. Por quê? Uma estrela, e eu botei já entre aspas, parênteses ali, demônio, abre o abismo. Estrela não tem mão, não tem nem polegar opositor para abrir abismo, né? Não tem chave. A fumaça escurece os céus. Uma nuvem de gafanhotos, novamente, demônios, saem para atormentar os homens por 5 meses. Pode ser gafanhoto? Pode. Mas mais provável, irmãos, que seja uma manifestação demoníaca. E detalhe, tem tempo, olha, não falei que alguns têm tempo já determinado ali, declarado? Só dura 5 meses. Irmãos, vai ser horrível. Se você ver a descrição aqui, eles têm picadas como escorpião, as pessoas vão estar em dor e nada vai resolver. Não tem analgésico, não tem relaxante muscular, não tem coisa nenhuma. As pessoas durante 5 meses vão sofrer debaixo dessa manifestação, ok? Eles são liderados pelo anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion, significa de uma forma ou de outra destruidor, certo? E aí diz que esse aqui é o primeiro ai, versículo 13. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. Então, essas últimas trombetas, mas a quinta, sexta e a sétima, são identificadas dessa maneira, porque elas são piores do que as anteriores. Por quê? Antes, ficamos sem água, matou os peixinhos, né? Matou a plantinha e tal. Agora não. Agora os seres humanos estão sofrendo na carne. Diz o texto, não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. Então vão ter uma doença que não morre dela, você só sofre. Então o pessoal com certeza vai estar apavorado, né, com medo da própria vida, mas não se preocupe, não vai morrer. 5 meses de tormento. Naqueles dias, versículo 6, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Será que isso significa, meus irmãos? Talvez nem se matar as pessoas poderão para fugir da dor. Que geralmente é o que muitas pessoas fazem, infelizmente. Diante de um diagnóstico terminal, terrível, alguns dão cabo da própria vida. O texto diz que o Senhor vai dizer, não. São 5 meses e vão ser 5 meses. Não vão conseguir realizar o que vocês estão tentando. Pastor, mas como é? Alguém pula de um prédio de 10 andares e cai no chão e não morre? Eu creio de outra forma, meus irmãos. Deus vai usar os meios, as circunstâncias, para impedir que as pessoas consigam fazer o que elas gostariam de fazer. Certo? E vai passar-se os 5 meses dessa maneira. Sexta trombeta.
4 anjos, de novo, será que são anjos caídos? Eu creio que sim, meus irmãos, porque estão presos. Anjos de Deus, anjos bons, não tinham sentido de estar aprisionados. Então eles são soltos. Esses são aqueles, meus irmãos, que estão lá, diz o texto, lá na Mesopotâmia. Olha lá. Solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. É daquela história da TikToker que viu a caverna, que saíam uns urros e tal. E segundo ela, são os 4 anjos de Apocalipse 9, que já estão para ser soltos. Então olha aí, Jesus volta e você fica. O pior são os comentários. Por que eu perco tempo lendo os comentários? A PA vai de 17 para o 14. É cada, meus irmãos, coisa inacreditável das pessoas falando. O pior são as pessoas assim dizendo, é verdade, eu tive um sonho, aí eu rolo, porque não é nem mais a pessoa, vai atacar até o diabetes numa situação dessa. Tanta coisa sem sentido, absurdo, inventado, que não tem nada a ver com o que o texto bíblico está falando. Judas, né? Fala dos anjos, pode ser esse aqui estar incluídos. Pode ser. O que eles fazem então, meus irmãos? Os 4 anjos caídos são soltos. Eles provocarão mais uma guerra, na qual, olha lá, 1/3 da humanidade morrerá. Mais de 2 bilhões de novo. Pastor, mas como é que é? A conta está se repetindo? É assim, irmãos. Hoje nós somos 8,2. Naquela vez foi 1/5. 1/5 deu 2 bilhões. Quanto é 8 menos 2? Pois é. Agora é 1/3. Quanto é 1/3 de 6 bilhões que sobraram? De novo, 2 bilhões. Então, meus irmãos, em pouquíssimo espaço de tempo, a população do mundo cai pela metade. Já pensou? Metade. Hoje você está... Quem pegou o trânsito da Marcha para Jesus aí? Não porque eu estava lá, mas porque eu estava passando pela NH6, depois pela Brigadeiro. Você levou só 15 minutos para passar ali. Aí eu desejei que metade daquelas pessoas não estivessem ali, mas não estava, não funcionou. Então, pensa, irmãos, você está num lugar abarrotado de gente como a Índia. Já viu o trânsito na Índia? Jesus amado. Vum, vum, vum. Não tem preferencial, não tem sinal em alguns lugares lá. Tira metade das pessoas. A gente experimentou isso um pouquinho durante a pandemia, porque tinha gente enferma, tinha gente cuidando de gente enferma, né? E tinha gente que estava em home office. Gente, estava maravilha. Meus amigos falavam, né? Andar em cidades grandes. Rush hour em São Paulo não era mais rush hour, porque grande parte do pessoal estava em casa trabalhando em home office. Então não tinha tanto trânsito. Metade do mundo caput. A parte ruim. Lá se foi o médico da pessoa. Lá se foi o prestador de serviço do outro. Pior, lá se foi o funcionário do Detran. Que era ruim, conseguiu piorar. Não tem quem atenda, não tem quem faça as coisas, né? Esse é o cenário lá. Contudo, nada disso trouxe arrependimento para a humanidade. É assim que o nosso texto termina. Já pensou? Falar em endurecimento de coração é pouco, né? O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Versículo 20, tá? Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias e da imoralidade sexual e dos seus roubos. Os pecadores continuaram fazendo exatamente o que estavam fazendo, apesar do que está acontecendo. Vamos parar aqui, meus irmãos. Semana que vem, na outra semana, nós vamos continuar a partir do capítulo 10. De novo, solta só o cabeçalho do próximo slide para eu mostrar. Lá está escrito o quê? Capítulo 10 é novamente de informação e não progressão no tempo, certo? Então vai ser mais uma informação que vai ser trazida. Depois, João vai continuar a sua narrativa, tá bom? Sei que está longe do final do ano, ou se você já tiver adiantado, já está nele, mas seria interessante você adiantar a leitura de Apocalipse, não vai mudar em grande coisa a sua leitura anual, porque aí você tem uma ideia, refresca a memória, né, sobre aquilo que a gente vai ver nas próximas semanas. Nosso plano, meus irmãos, é o seguinte, presta atenção. Nós vamos encerrar Apocalipse, né, e depois, obviamente, já acabou, porque não tem mais nada depois, e vou trazer algumas informações sobre a situação atual
em relação a Israel e a construção do templo e tudo mais, não no sentido de apavoramento ou sensacionalismo, mas vamos entender que, sempre eu digo, o palco está se formando. Se nós vamos ser a geração do arrebatamento ou não, aí é outra história completamente diferente. Pode ser a geração dos seus netos, nossos netos. Não, porque todo mundo, irmãos, desde que eu me entendo por gente, diz que Jesus vai voltar logo. Todo mundo tem essa impressão. Especialmente quando o seu candidato pede a eleição. Alguma coisa ruim aconteceu, Jesus está para voltar. Irmãos, é óbvio que ele está para voltar. Mas não fique atrás de isso e aquilo e tal. Não fique. Como eu disse, sempre dizemos em nossa conferência, o nosso preletor falou. O arrebatamento é quando, igreja? Fala mais alto para ser na gravação. O arrebatamento é hoje. Esse hoje não nos pertence. Nós vivemos hoje como se fosse o nosso último dia na terra. Mas ao mesmo tempo, a gente guarda para o futuro, a gente investe, a gente faz uma poupança não, não faça poupança não serve para nada, aplique outra coisa. A gente faz aplicações, porque a gente cuida do futuro, né? Mas a gente não depende dessas coisas. Pode ficar tudinho para o Banco Central, para o Lula confiscar de novo também, não tem problema nenhum, tem tudo para ele. Se eu pudesse trocar isso pelo arrebatamento ser hoje, irmãos, eu não pisco. Nos Estados Unidos, dizem, não sei se é verdade, o presidente anda para todo lugar que vai, ou andava, presidentes anteriores, com uma maleta, eu não sei se é verdade ou ficção, mas dizem, né? Uma maleta com os códigos para acionamento nuclear. Talvez seja uma coisa da época da Guerra Fria, depois passou. Né? Eu sempre brinco o seguinte, mas se tivesse uma valise, uma pasta, com o botão do arrebatamento, não deixe comigo. Já tinha apertado isso aí faz tempo. Muito tempo. O que isso aqui tem para nos oferecer, irmãos? Liste os aborrecimentos que você teve esta semana. Liste, né? O que você há 3 anos não tomava de remédio que você toma hoje. Quando eu vejo aquele negocinho de botar... Já estou pensando até velho, né? Remédio assim nos dias da semana. Fico pensando assim, ó, eu não tinha isso aqui. Agora tem, tá lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para eu não esquecer de tomar todo dia. Aí eu pergunto, que atrativo essa tranqueira tem? Quem acorda de manhã dando impulso para sair da cama? Antigamente eu acordava, levantava, agora eu dou um impulsinho assim, ó, para a inércia ajudar a natureza. Né? Os jovens estão rindo, né? A vez dele vai chegar. A vida é assim. Agora eu repito, que atrativo você tem com isso? Pastor, deixa só eu casar. Irmãos, tem um casamento para você. Não se preocupe. O arrebatamento acontecendo hoje, tem um casamento. E você não é convidado. Você não é convidado, você não está tirando foto, você não está filmando, você não está fazendo mestre cerimônia. Você é a noiva. O que mais você quer? Então, meus irmãos, eu encerro o nosso tempo hoje dizendo Maranata, elevado à 1000ª potência. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém? Oremos. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra e as certezas que ela nos dá a respeito do que acontecerá no futuro e como somos seguros diante de um Deus que é o Senhor da história, que controla tudo. Abençoa, Deus, nosso dia de hoje, sendo o último ou não, que seja para a Tua glória, e que a noite possamos estar aqui para exaltar e glorificar o nome do nosso grande Deus, Senhor da história, aquele, ó Deus, que tem determinado cada dia das nossas vidas e de todos os seres humanos também. Oramos em nome de Jesus. Amém.